Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o nosso querido TB Drops, com pílulas de informação, cultura, entretenimento, coisas que estão acontecendo e que a gente pesca para trazer para você, público do canal Texto Brasileiro. Hoje eu estou com um assunto bem diferente do que a gente costuma tratar, mas ele me chamou muita atenção porque ele lida com certas coisas da vida urbana que a gente parece que não dá muita bola, mas que são essenciais, como o transporte coletivo, o turismo dentro da cidade, como girar nossa economia sem precisar ficar depredando o meio ambiente. Eu achei muito interessante o trabalho e o projeto que o Leonardo Cristofoletti, é Cristofoletti? Se pronuncia. Isso, certinho. Leonardo Cristofoletti fez e colocou nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, para a gente conhecer. Qual é esse projeto? Em 2017, no meio de um problema de depressão, sem grana para poder viajar, ele teve a brilhante ideia de viajar dentro da cidade de São Paulo, dentro da grande São Paulo, e conhecer as estações de trem urbano e de metrô da cidade, uma coisa que pouquíssima gente costuma fazer. Leonardo, um prazer te receber. Primeiro eu queria saber como é que está sendo a repercussão desse projeto. Bom, primeiramente, olá a todos. É um prazer estar aqui, José, todos do canal também. Bom, a concepção do projeto, né, como você bem já disse aí muito bem na introdução, basicamente, né, foi essa ideia que eu tive em 2017, né, na época foi uma questão muito importante para mim, para lidar com esse problema da depressão, né, poder espairecer, conhecer novos lugares, novos ambientes, novas, né, questões sociais, né, que estão envolvidas na questão das estações, dos espaços, né, e no momento, né, naquela época, né, tinha toda a questão de eu estar ali me formando ainda na escola, né, no ensino médio, né, atualmente estou com 20 anos, na época eu tinha 17, né, então tinha toda aquela questão de ser uma época dura de vestibular, né, pré-vestibular, o pessoal bem ansioso, bem, né, preocupado como que vai ser o futuro depois da escola, né, e tal. Então, foi uma forma, né, de eu poder sair um pouco dessa rotina, né, e poder aí vivenciar novas coisas ali para ocupar minha cabeça e superar, né, tentar aliviar um pouco o que eu estava sentindo. E a concepção, ela veio muito da ideia de, né, eu já ter feito isso antes, né, eu já fazia esses passeios antes, né, só que eu não registrava, né, eu ia só por ir mesmo, dar um rolê ali por ali, né, pelas estações, tal, os arredores das estações, ia em algum shopping diferente, alguma igreja diferente, algum centro cultural. Então, só que aí um amigo meu, né, na época da escola, ele me deu essa ideia. Ele falou: "Ah, Léo, por que que você não registra os lugares que você vai?", né? Eu falei: "É uma ótima ideia, né?", porque eu também tinha pensado nisso antes, né? Eu estava voltando um dia aí desses meus rolês e aí eu lá, né, eu tinha o costume, né, eu estava começando a ter o costume de riscar as estações por onde eu passava. Então eu tinha um mapinha na mão e aí eu ia riscando por onde eu passava, né? Só que aí eu fiquei pensando, como que eu vou convencer as pessoas de que eu fui nesses lugares de verdade, né? E aí a minha ideia foi, né, juntamente com essa sugestão do meu amigo, foi, vamos então passar onde eu já passei para tirar foto. E aí eu pensei, como que eu vou identificar o lugar por onde eu passei? Aí a gente pensou, vamos tirar foto dentro das estações ali de metrô, né, inicialmente. Então, tirar foto na placa, né? E o que, aliás, gerou momentos muito interessantes, por exemplo, quando você fazia a pose do Bolt. ah, É, o primeiro impacto de quem olha aquelas frases é de muito bom humor, né? sim, o pessoal teve até como posso dizer, uma memificação das fotos, né? Algumas viraram a pose que eu tava, né? E às vezes era a pose assim, era espontâneo, porque tem umas fotos que eu não tô rindo, né? E muita gente acaba zoando com isso, falando: "Ah, chegou na minha cidade, na minha estação, o cara já se arrependeu, que não quero estar fazendo isso, não, quero voltar para casa." Mas era coisa espontânea mesmo, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu sou uma pessoa que tenho vergonha às vezes, e ainda mais naquela época que eu era bem tímido, né? Aí, para tirar a foto era Mas difícil. olha, desculpa até te interromper. Para uma pessoa tímida, você se comunica muito bem. Eu entrei no seu canal,
O projeto BRA ou BRA, como você costuma dizer? É Bra de Brasil. Projeto BRA, e ele se comunica muito bem, vale a pena você conhecer, vai estar na descrição. Pode continuar. Mas é isso mesmo. Eu melhorei bastante, né? Essa questão da comunicação, mas na época, né, quando eu comecei, ainda tinha bastante dificuldade nisso. Então, aí a galera, né, eu tirava foto lá, eu meio ansioso, meio preocupado, falei, vixe, será que os caras vão ficar olhando pra gente? Eu falei, pô, o que o cara tá fazendo, tirando foto na placa da estação? Aí saía, às vezes, aquelas caras engraçadas, né? Aquelas caras meio de sério. Às vezes eu fazia uma pose para descontrair, né? Tinha a pose ali do Bolt, alguma pose diferente que eu fazia. Mas aí as fotos aí tiveram esse toque a mais, né? Mas já que você comentou do meu canal, também eu acho que é importante ressaltar que a ideia do canal ela surgiu a partir também desse projeto, né? Então, esse mesmo amigo meu que deu essa sugestão de tirar as fotos, né, que já foi um complemento à minha ideia, ele sugeriu também fazer vídeos. Ele falou, por que que você não grava as estações que você vai? E aí eu comecei a fazer isso, né, mas isso foi mais pro final, né, eu não cheguei a fazer isso desde o começo. Foi mais ali finalzinho de 2017, quando eu comecei a fazer as linhas de trem também, né? Então, por exemplo, ali as linhas 11 Coral e 12 Safira, que foram as últimas que eu fiz nessa tacada de 2017, eu gravava também vídeos, né? Então foi quando eu comecei a gravar, produzir material para o meu canal e aí eu fui avançando, né? Partindo de 2017, aí depois eu comecei a focar mais no canal mesmo, né? Aí eu comecei a trazer vídeos de estações que foram inaugurando, aí eu comecei a me aprofundar no tema da mobilidade urbana, né? Fui começar a ler notícias de portais famosos de mobilidade, né? Tem o Metrô CPTM, Via Trolebus, tipo, portais famosos, né? Que o pessoal que curte acompanha. Eu gosto muito desse E, assunto, eu sou consumidor do Via Trolebus, inclusive eu sou uma pessoa que é, pegava muito no pé dele, porque eu falava assim, você fala de tudo, menos de trólebus, e o nome do canal é Via Trolebus. então, é isso mesmo. Aí eu pego essas notícias, aí eu começava a ler, eu falei, não, vou começar a comentar um pouco essas notícias. Aí eu comecei a fazer podcasts também, né? Que é inclusive o que está predominando hoje no meu material, né? Porque com a pandemia ficou difícil de eu sair para gravar, né? Também questões de tempo pessoais minha, né? Porque atualmente eu estou em São Paulo, mas eu estou morando em Campinas, né? Eu vou voltar para Campinas porque eu estou fazendo faculdade lá em Campinas. Então para mim começou a ficar difícil. E aí eu falei, não, vamos manter o canal, fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a fazer podcasts, né, que são mais lives, né, uma coisa rápida ali, rápida não, né, dá aí em torno de 50 minutos a uma hora. Aí eu pego as notícias da semana, vou comentando ali, aí a galera entra, interage, comenta, faz perguntas. Então, geralmente é o que eu estou produzindo para o meu canal atualmente, fora os vídeos de inaugurações, né? Então, que inclusive eu agrego material para o meu projeto das fotos. Então, a minha tendência agora é atualizar esse projeto e ir nas estações que estão inaugurando. Então, eu tento ir no dia da inauguração e aí eu faço os vídeos ali, porque aí eu consigo ali postar no mesmo dia, então eu consigo mais engajamento, né? Porque o pessoal vai ver os vídeos ali que é novidade. E aí eu aproveito para fazer as fotos na estação. Então, se eu compreendi bem o que você disse, jamais passou pela sua cabeça sair na Band, na Veja, era Não. absolutamente despretensioso o projeto, né? Sim, o projeto das fotografias desse álbum, né, ele é totalmente sem intenção nenhuma, tipo, eu não tinha intenção nem de colocar na rede, tipo, no meu canal eu tinha intenção, né, do pessoal ver, interagir e tal, mas esse projeto das fotos foi algo muito particular desde 2017. Eu não postava absolutamente nada dessas fotos. Tipo, elas estavam aqui na minha pasta no computador, tudo organizadinho, porque eu organizava, quando eu ia fazer o rolê, eu fazia, chegava em casa, passava as fotos para o computador e organizava ali, estação 1, 2, 3, até o final. E aí, é por isso que ficou tudo na ordem, porque aí o que que aconteceu, né? Quando eu tive essa ideia de postar no Facebook, foi uma coisa muito inusitada, porque eu estava conversando com a minha namorada, né, na segunda-feira passada, agora eu nem lembro, que foi quando eu postei, né? No dia que eu postei. E aí, eu estava conversando com ela e eu falei, ela mora em Santo André, né? E aí ela sempre desce na estação de Utinga, ali na linha 10 Turquesa, né? E aí eu falei, ó, vou te provar que eu já fui nessa estação. Aí eu mandei uma foto minha lá da estação.
E aí depois eu falei, quer saber, eu vou mostrar, porque eu fui em todas as estações, que eu nunca tinha mostrado aquilo para ela, né? E nem para praticamente ninguém, né? E aí eu coloquei no Facebook, compartilhei o álbum, tanto é que a primeira postagem ali não tem descrição, não tem nada, é só o álbum compartilhado, que eu compartilhei para ela ver e para os meus amigos verem também. Falei, vou resolver postar isso daí logo, né? Porque eu nunca tinha postado nada, nenhuma foto daquele álbum. E aí eu postei, depois eu postei logo em seguida uma descriçãozinha, né, que era o projeto ali, do que se tratava, mas eu não esperava que ia ter essa repercussão toda que teve, sabe? Tipo, o bagulho começou a estourar, a explodir ali, aí eu Eu comecei a receber tenho, mensagem pra caramba. eu tenho uma impressão, não sei se você vai concordar comigo, ah, isso não é uma ideia minha, é uma ideia de já outras pessoas que já repercutiram isso. Toda ideia genial é óbvia, né? Então, às vezes, pensando no teu trabalho, nisso que você fez, nem dá para chamar de trabalho, porque foi uma coisa muito mais pessoal do que profissional, né? Uhum, Ah, uhum. o teu projeto, ele é tão genial justamente por isso. É uma coisa óbvia que ninguém nunca tinha feito. Ou seja, mostrar para a cidade um recurso que ela tem, de que ela dispõe, e que não precisa ser usado apenas para ir trabalhar, estudar, namorar, etc. Pode ser um fator de divertimento, de conhecimento da própria cidade. Você enxerga também por esse lado? Você acha que você prestou um serviço, mesmo que involuntariamente, para que as pessoas entendam que São Paulo está aí para elas conhecerem? A mesma coisa dá para se fazer no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em qualquer cidade que tenha uma malha de transporte? Eu acredito que sim. O que eu fiz, embora tenha sido inicialmente um hobby, né, e uma forma de lidar com uma situação pessoal, né, que foi o caso da depressão, foi sim eu vejo agora como uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço da cidade, né? Mas também não só na questão da gente enxergar a complexidade da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, né, nas suas linhas de trem, metrô, né, os extremos da cidade, né? E foi praticamente um trabalho de campo, né, uma pesquisa de campo inconsciente, sabe? A gente não tinha intenção, não, vamos sair para fazer um estudo antropológico das estações e tal. Não, a gente não tinha isso na cabeça. A gente era, né, adolescente ali, 17, 18 anos, tipo, a gente não tinha isso na cabeça. A minha ideia era divertir, era sair, passear e acabou, sabe? Só que aí, pensando bem, aprofundando nessas questões, o próprio material, ele tem na essência dele essa questão, né? De você fazer um estudo social, né? De você fazer um estudo artístico, né? Porque é interessante a gente analisar, por exemplo, nessas fotos, né? Analisando bem, você vê, por exemplo, algumas estações que tem ali uma obra de arte, né? Algum painel, alguma coisa que muitas vezes passa desapercebido na rotina. Uma coisa que eu noto também é que é uma questão muito de empatia que as pessoas têm pelos lugares, né, por essas estações. Porque, por exemplo, é como se fosse uma nostalgia, porque aí as pessoas veem essa foto, por exemplo, a pessoa usa a estação X, né? Eu falo, nossa, mas eu todo dia tô aí, né, perto da minha quebrada, da minha casa, do meu bairro, né, no meu trabalho, enfim. Então, as pessoas, elas inconscientemente, elas adquirem um certo sentimento de pertencimento àquele lugar. Então, eu acho que isso gerou muita repercussão. Tem a questão de ser engraçado, né? A questão das minhas poses, tal, que gerou, que facilitou. Mas eu acho que essa sensação de pertencimento das pessoas em relação ao lugar valorizou muito. Então, eu acho que é isso. Para mim, vendo agora, né, mais velho do que em relação à época que eu fiz as fotos. Vendo agora, eu percebo que eu realizei um estudo voluntário de pensar os espaços da cidade, os espaços urbanos, as questões sociais envolvidas, mas também pensar em como que as pessoas lidaram com esse material, né? Porque é um material que é inusitado, né? Porque é uma ideia que eu, inclusive, não sabia que outras pessoas não tinham feito isso ainda, né? Porque eu não tinha pesquisado até então sobre isso, né? Eu nunca pesquisei fotos de alguém em todas as estações. Tipo, eu nunca pesquisei isso. Então nem eu sabia que era uma coisa única, sabe? Inclusive, eu posso apostar que a maioria dos funcionários do metrô e da CPTM não conhecem todas as estações. Nem quem Pois é. trabalha com isso no dia a dia fez isso. Então, é um diferencial assim. Demandou tempo,
Mas foi um tempo muito bem gasto, porque é o que você mesmo disse, né? Não foi um tempo de trabalho, não foi um trabalho que eu fiz ali, sabe? Foi uma coisa, foi muito mais um hobby para mim, sabe? Foi um negócio ali pessoal, não um negócio para me distrair, para me descontrair. Então, acabou virando um trabalho artístico, né? Acabou, eu vejo como um trabalho artístico, um portfólio, né? Um álbum de fotos com um teor artístico, né? É o que eu vejo agora, Sim. né? Mas inicialmente era uma questão muito mais de hobby mesmo, sabe? Só de ir lá fazer o rolê e tirar foto. Eu acho que você se graduou o suficiente para poder se considerar um sommelier de estações. Já que você já tem essa graduação informal, vamos abusar dela um pouco. Eu queria fazer umas perguntas a respeito das estações que você visitou. Qual é a que Uhum. mais te impressionou positivamente e negativamente? Olha, é uma pergunta complicada, porque são muitas, então, mas eu acho que se for pensar positivamente, é que envolve várias questões, né? Porque quando eu analiso uma estação, assim, pensando na sommelier de estação, mas analisando, quando eu analiso estações, eu penso em duas questões, né? Porque a gente tem que saber diferenciar a estação de metrô e a estação de trem, né? Então, eu penso em duas questões. No metrô, eu gosto muito da ideia de modernidade, mas uma modernidade que ela não é espalhafatosa, tipo, eu prefiro muito mais ver uma estação compacta e menor do que uma estação ali que pega gigante, com vários pisos ali, coisas, Isso é sabe? funcional, né, Léo? Ser funcional, ser funcional. E eu acho que essa questão de ser funcional, né, essa questão de ser sustentável, né, pensando em questão ambiental mesmo, né, tipo valorizar a iluminação natural, tal. Então, pegando um exemplo claro disso, por exemplo, as estações da linha 5 Lilás de metrô, né, que as que foram inauguradas mais recentemente, ali por volta de 2018, elas têm, né, aquela cúpula característica de vidro, né? Se você pegar qualquer estação recente, você vai ver. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, porque essa questão do envidraçado, tal, além de ser um negócio moderno, ele valoriza a iluminação natural, né? E o serviço é bom também, o serviço acaba sendo melhor, né? E também a linha do monotrilho, né? Embora o serviço ele ainda precisa melhorar muito em questão de operação, né? As estações elas seguiram um padrão e que facilitou a construção delas. Então, essa questão da funcionalidade, da rapidez, da eficiência na construção da estação, eu acho que são coisas que me pegam bastante. Porque é interessante você ter uma estação que seja construída rápida em pouco tempo, porque assim você tem facilidade de atender mais rápido a população, né? Evitar projetos muito grandes de estações, sabe? Isso nas estações de metrô. Nas estações de trem, uma coisa que eu valorizo muito é a questão do valor histórico. Eu gosto muito de estações que ainda preservam o potencial histórico delas, né? Os edifícios históricos, né, e tal. Por exemplo, as estações da linha 10 Turquesa ali, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, duas estações bem icônicas que tem isso daí. Preserva muitos prédios do século XIX, né? Então, apesar de ter uma estrutura mais antiga, elas preservam isso. Embora tenham outras que sejam ali mais recentes que não preservaram da mesma forma, né? Porque tem estruturas ali que não foram restauradas. Então, por exemplo, na linha 12 Safira, a gente tem ali estações muito precárias, né, que não tem acessibilidade, né? Inclusive, eu acho que é um fator que peca muito, que eu vejo como fator negativo, é a falta de acessibilidade, né, nas estações de trem, principalmente. Nas estações de metrô, como são mais recentes, elas acabam tendo, embora ainda seja bem debilitado. Por exemplo, a estação Sé é uma estação muito grande, muito movimentada, e às vezes não tem elevadores e acessibilidade suficiente para as pessoas, Eu me né? lembro, vendo no teu álbum, de vários comentários, eu não lembro em qual estação, mas era uma já bem afastada do centro de São Paulo, da CPTM, em que as pessoas diziam que o vão entre o trem e a plataforma passavam duas pessoas tranquilamente. Então, Sim, a sim. acessibilidade, muitas vezes a gente pensa apenas nas pessoas com problemas de mobilidade, e não, a acessibilidade é para Não, todos. não, é para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Essa questão do vão é muito importante e esses exemplos que eu dei da linha Safira, eles são exatamente esse exemplo que o pessoal estava falando lá, né? Nas estações mais distantes, né, que ainda não tiveram um processo de modernização,
que acontece? Você tem ali plataformas que eram adequadas para trens antigos. Então, se você tem um trem novo, um modelo novo ali da CPTM, por exemplo, que está circulando, ele não está adequado ao nível da plataforma, porque a plataforma é antiga. Então, aí você vai aumentar tanto o nível ali para você subir, que vai ficar desnivelado, e vai aumentar o vão. Então, são dois problemões de estações antigas de trem, né? São essa questão da acessibilidade, não só, bem lembrado que você falou, não só a questão da acessibilidade para deficientes, né, de mobilidade e tal, mas para todos, né, para todo mundo que usa o serviço, E né? Jundiaí, como é que foi a experiência em Jundiaí, que é o ponto final, talvez a estação mais longínqua, né? Jundiaí é a mais longe, né, ali da linha 7, né, a mais longa, né, do sistema. Jundiaí, na época que eu visitei, ela estava ali ainda num processo, antes do processo de restauração, né? Ela está passando por uma reforma, né? Eu acho que já passou, já está finalizando. Mas quando eu visitei, né, ainda tinha ali muitos problemas de acessibilidade, né? Há partes em obras ainda ali, né, que dificultavam um pouquinho o acesso das pessoas, né? Passagem de nível também, né, que é quando você acessa outra plataforma subindo ali, né, passando por entre os trilhos, né? O que, embora seja algo que existia, né, eu acho que acaba sendo um fator de segurança, né, que tem que ser analisado, né? Porque às vezes muitas vezes pode ocorrer algum acidente ali, né? Mas Jundiaí agora faz tempo que eu não visito lá, né? Mas quando eu visitei foi isso, né? É interessante porque é uma estação que ela preserva assim o potencial histórico dela, né? Os prédios, o prédio que foi conservado, muito bem conservado, né? Que é mesmo assim passa por um processo de restauração atualmente, mas foi uma experiência bacana porque você tá longe, né? Você chega no interior de São Paulo, né? Antigamente era muito comum isso. Só que hoje em dia, como a gente tem pouco, a malha ferroviária reduzida bastante, se torna até uma novidade, né? Fui para o interior de São Paulo de trem, né? Eu moro em São José do Rio Preto, mas eu sou de São Paulo. E viajei Uhum. para tanto Rio Preto, São Paulo, quanto São Paulo, Rio Preto, de trem, algumas vezes, de trem-leito também, onde a gente tinha na cabine sanitário, cama gostosa, o vagão-restaurante. Isso deveria voltar porque Uhum. é uma cultura que tira as pessoas da estrada e que permite com que elas curtam realmente a viagem, né? Você embarcava na Barra Funda, já era, né? E acordava aqui, É. tendo jantado, tendo descansado. É um modelo que, se a gente tiver a condição de retomar, valeria muito a pena. A gente já caminhando para o final, eu queria que você dissesse o seguinte: tudo bem, era outro olhar, você era mais jovem, mas você continua circulando pelo transporte público de São Paulo, conhece mais ou menos do que se trata a barra de viver nessa cidade. São Paulo tem jeito? Você acha que o transporte da cidade ele reflete bem o que é a cidade? Ou tem coisas ali que você viu que, se você não tivesse feito essas viagens, você não conheceria? Eu acho que tem jeito, eu acho que o transporte, ele é um total reflexo da cidade, da logística da cidade, da infraestrutura de uma cidade. Eu acho que, principalmente o transporte sobre trilhos, eu acho que a São Paulo tem que começar a valorizar, assim como outras cidades globais do mundo, né, cidades ali que têm um potencial de crescimento que São Paulo tem que começar a enxergar mais né, os benefícios do transporte sobre trilhos, né? Eu acho que com essa experiência que eu tive, eu pude ver que muitas vezes a questão do deslocamento ela melhora demais, né? Por exemplo, o que você gastaria, mesmo num trem, né? O que você gastaria o exemplo de São Paulo a Jundiaí, por exemplo, né? Você gasta muito menos, você tem uma redução de tempo no metrô também, né? Você iria ali, sei lá, do centro de São Paulo até Jabaquara, fazia um percurso em 1 hora e meia. O metrô você faz em 20 minutos, até menos. Então, reflete muito, né? Eu acho que a questão das migrações pendulares que existem, né? Das pessoas que moram na periferia, vão trabalhar no centro, né? Eu acho que o transporte sobre trilhos ajuda muito isso, né? Embora eu acredito que a gente focar em trazer centros de trabalho para a periferia seja também interessante para reduzir o tempo de deslocamento das pessoas,
né? Então, o transporte público reflete na infraestrutura da cidade, né? Reflete em como as pessoas se relacionam, em como as pessoas ocupam o tempo delas, porque se você gasta menos tempo no transporte público, você vai ter muito tempo para outras coisas, você vai ter tempo para lazer, para qualidade de vida e para sua saúde, né? Por exemplo, se eu passo 1 hora a menos no trem ou no ônibus, eu posso gastar essa 1 hora que sobrou numa academia, num passeio no parque ou até num descanso em casa, né? Ou aumentar 1 hora de sono, por exemplo. Então, reflete muito na qualidade de vida das pessoas, né? Se a gente tem um transporte público adequado, né? E São Paulo tem um dos melhores sistemas de metrô do mundo. Eu acho que tem um potencial enorme de crescimento e tem que ser valorizada. Eu acho que investir no transporte sobre trilhos é investir em modernidade, né? Eu acho que é o mais importante hoje em dia e com as viagens que eu fiz, tenho total certeza de que é o melhor caminho. Maravilha. Se você se interessa pelo tema da mobilidade urbana, conheçam o canal do Léo. Eu vou colocar na descrição do vídeo. O Projeto Braille, muito bacana. Ele faz vídeos semanais, às vezes não, às vezes sim, mas está sempre lá trazendo Estamos conteúdo. tentando. Isso aí, isso aí. Está sempre lá trazendo conteúdo legal. Ele fala muito bem, ele entende do que ele está falando, como vocês viram aqui na entrevista. Foi um prazer conversar contigo, você é muito querido, muito acessível, e eu espero que esse projeto que nasceu assim espontaneamente, né, ou seja, sem muito planejamento, gere outros planejados, pensados, Uhum. e você doe muito do seu talento para nós que a gente está precisando. Muito obrigado, viu, Léo? Valeu, José. Agradeço a todo mundo que assistiu e tamo junto. Isso aí. E para você que gostou, se inscreva no canal, espalhe o vídeo por aí. A gente se vê na próxima. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.